Uma cobrança indevida, um problema com o vizinho ou um contrato descumprido. Aqui no Brasil, conflitos que começam com um simples incômodo podem ganhar uma outra dimensão quando envolvem direitos. Agora, existe uma diferença entre ter um problema e ter de fato uma questão jurídica. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas não sabem como agir. Então, vamos descobrir quando um problema comum vira violação de direito? O que fazer para comprovar? E em que momento vale a pena buscar justiça? Quem nos esclarece as dúvidas é a advogada Rafaela Vicente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, belíssima. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo bem, doutora? Muito obrigada e muito prazer conhecê-la. Prazer, fica à vontade, viu? Tá bom. Doutora, quando a gente, acho que hoje, né, acho que até pela internet, Sim. a gente vê muito assim, eu vou processar, porque não sei o quê. Eu sei os meus direitos. As pessoas estão muito assim, né? Não é tão fácil processar algo ou alguém, né? Exatamente. É uma coisa que a gente fala, sabe, Abi? É que as pessoas não conseguem ter dimensão da complexidade que é e dos riscos de um processo judicial. Até porque, às vezes, a pessoa entende possuir um super direito e na hora que ela ingressa com a ação, ela não possui. E se ela perder, ela é punida. Pode ocorrer a sucumbência, custas judiciais. Então, é muito importante tomar cautela para entender realmente os seus direitos. Se você tem aquele direito que você acha que possui, até porque a realidade é muito distante, né, da legislação. E depois disso, se você tem prova sobre isso, que não adianta nada ter direito e não ter prova. Não adianta chegar num processo e falar sobre o processo. Às vezes as pessoas imaginam que eu vou lá contar a minha história para o juiz e o juiz vai acreditar. O juiz não sabe quem está falando a verdade. Então, o juiz vai se basear nas provas das duas partes. Então, aqui é um ponto, até para que não seja punido, para que você não saia mais frustrado do que você entrou no processo. Essa é a realidade. E tem que ver se vale a pena, né? Muitos casos a gente consegue resolver através do diálogo, através de um acordo. Exatamente. Que você não precisa ir necessariamente para a justiça, demorar anos se arrastando um problema que você conseguiria resolver com seu vizinho ou ali no supermercado, às vezes um produto que não estava muito legal. As pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado, cautela, paciência, Sim. não é isso, doutora? Na verdade, a gente tem muitos caminhos administrativos. Então, em regra geral, na relação de consumo ali com o supermercado, um lugar que você comprou algum produto, você tem caminhos de reclamação na própria empresa, você tem PROCON que pode auxiliar, você tem caminhos gratuitos que podem resolver e evitar todo aquele drama processual, toda aquela demora processual. Vamos imaginar que os caminhos gratuitos e administrativos não facilitem, né? Não seja possível, a outra parte não concorda. Ainda assim, é importante procurar um advogado, porque o advogado pode notificar a empresa, pode notificar outra parte, pode chamar outra parte para conversar, não necessariamente precisa ir para uma ação judicial imediatamente, né? Eu posso fazer isso com mais cautela, com outras alternativas. Em regra geral, mas a maioria dos advogados vai fazer isso, porque a gente conhece a burocracia, conhece a demora do judiciário. Então, a depender do assunto, a gente fala, não vale a pena essa dor ali, vai gerar mais ansiedade na pessoa. Então, eu tenho caminhos antes, e não só em relações de consumo, relações de família, outras relações em que eu posso conversar antes com as partes. É porque é um desgaste, né, doutora? É completamente. É um desgaste. De muitos anos, na verdade. De todo mundo, né? Isso. A gente tem aqui algumas perguntinhas para a gente já começar a incrementar, o pessoal de casa já pensando. Coloca pra gente, diretora. Do Carlos, do Rio de Janeiro. Boa tarde, meninas. No dia 12 de agosto, eu sofri um golpe na compra de um carro pela internet no valor de R$10 mil. Fiz a contestação no meu banco e foi negado. Como faço para requerer o dinheiro novamente? Eu posso processar? Olha que pergunta interessante. Na verdade, assim, pode sim, é bem provável que consiga identificar de quem ela sofreu o golpe. O problema dos golpes hoje é que o mundo jurídico, o mundo da internet, né, virtual, trouxe muitas questões que às vezes é impossível você rever. Você gasta com o advogado, faz processo e não rever isso. Mas até na questão de direito bancário, existem possibilidades que se houve uma falha na prestação de serviço do banco, se houve uma falha em como esse banco deveria ter assegurado, mantido a segurança desse consumidor, por exemplo, o banco pode ser sim condenado a restituir esse valor. É claro que o caso concreto tem que ser analisado, mas a gente não é incomum a gente ver, por exemplo, uma senhorinha que nunca movimentou valor nenhum na conta dela e de repente movimenta R$100 mil na conta dela. O banco tem obrigações relacionadas à segurança dessa movimentação estranha relacionada a uma pessoa. Mas é claro, isso tem que analisar o que aconteceu, se o banco falhou de alguma forma ou se a pessoa fez de alguma forma. Tem situações que o banco falhou. Tem situações que a pessoa facilitou tudo ali
para enviar o dinheiro para o golpista, não é verdade? Então, analisando com calma, é possível sim buscar isso judicialmente. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Exato. Ver em qual momento também a gente foi leviano, às vezes não prestou atenção em alguma coisa e não tem como reaver, né? Sim. Doutora, temos mais uma pergunta para você. Sim, Vamos lá. Vamos lá. A Débora, a operadora de celular mudou meu plano sem minha autorização e eu estou tendo muita dificuldade em fazer com que volte ao meu plano anterior. Cabe processo? Com certeza cabe. Se ela tiver toda a produção de provas sobre isso, e é interessante que a gente tem caminhos que não somente eu preciso de um advogado, como, por exemplo, numa ação comum, né, na justiça comum. Eu tenho caminhos do juizado especial, até para esses valores muito pequenininhos, porque imagina como é que o advogado vai fazer uma cobrança de um valor de R$100 que a pessoa tem para receber, e a pessoa não vai receber esse valor de R$100, que é direito dela e que alguém cometeu uma falha. Então, ela poderia, por exemplo, ir até o juizado especial, a depender do valor das questões que se encaixarem ali no juizado especial, e ela fazer esse pedido lá de alteração, levar as provas, e é permitido sem a necessidade de advogado, como em alguns casos existe a necessidade de advogado. Boa, tem mais uma pergunta. A gente está adorando, hein? Vamos lá? Continua aí, gente. Aproveita. É do Fábio, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Boa tarde. Como funciona um processo contra fofocas maldosas e difamação? O que seria a difamação, doutora? Na verdade, a difamação a gente usa até em sala de aula, né? Quando a gente explica para os alunos, a gente fala da fama. Então, eu uso esse termo para os alunos tentarem gravar. Na verdade, quando a gente fala em difamação, é eu falar de alguém perante outras pessoas, expor essa pessoa de alguma maneira. Não é uma coisa íntima ali. Toda a base que nos importa aqui é prova. Então, eu tenho condição de provar que isso aconteceu? Se foi na internet, eu tenho gravado tudo que fizeram. Se foi na conversa no WhatsApp, eu tenho gravado. Se foi perto de alguém, eu tenho uma testemunha? Sim, a depender do que foi falado, até porque existe a liberdade de expressão, né? Então, a depender do que for falado, se encaixar em algum crime ali contra a honra, é possível um processo. Essa pessoa pode ser punida, inclusive, criminalmente, nas regras criminais ali dos crimes contra a honra, mas ela pode ser punida tanto por criminalmente como civilmente, às vezes dano moral, algum valor, alguma indenização. O importante é ter prova, mais uma O vez. importante é ter prova, porque se chegar lá e contar a história para o juiz, sem uma produção de prova, sem levar uma testemunha que seja, eu escutei ele falando isso em tal dia, em algum momento vai chegar nessa possibilidade. Se não tiver essa prova, o juiz não vai ter como decidir, até porque o juiz está ali olhando de fora, tentando entender quem está falando a verdade. E precisa ser mesmo, né? Alguém neutro imagina que não tem se nada fosse a ver diferente. com ninguém, né? A gente espera sempre que a justiça vai ser justa, né? Exato. De repente, isso pode até voltar contra você, né? É. Porque a pessoa vai falar, eu não falei, cadê a prova? Então, você agora está E se a difamando, pessoa fala, foi né? você que me falou de mim. Pronto. Não foi eu que falei de você. Então, a pessoa vai ter a oportunidade dela de se defender. Por isso é importante uma prova concreta sobre isso aí. Sim. Temos mais perguntas. Vamos lá. Vamos então. A Edneiva, de Taubaté, ela falou, uma colega de trabalho me difamou na frente de várias pessoas. Eu não reagi nem nada, porque estava no trabalho. Cabe indenização, doutora? Cabe sim indenização, mesma coisa que a gente conversou agora. É precisa produção de prova sobre isso. E aí é importante entender uma coisa aqui. É burocrático. É difícil. Às vezes a questão é dolorida o suficiente para que você vá ter que contratar um advogado, vá prosseguir, vai pagar um advogado muitas vezes. Se você não tiver condição, você pode procurar um advogado gratuito, né? Defensoria Pública ou alguns convênios. A gente tem em várias cidades alguns convênios aí que são advogados gratuitos. Mas não é só a questão financeira. Tem a possibilidade de pagamento de custas em processo, a depender do que está acontecendo lá. Um processo desse pode demorar alguns anos. Será que essa dor é suficiente para... Não, eu realmente fiquei muito afetada, isso mexeu comigo, não é justo o que essa pessoa fez. Eu vou enfrentar toda a consequência de um processo judicial? É possível, super possível a condenação, mas tem um caminho difícil aí pela frente. E a Ari, ela falou uma coisa que aconteceu no ambiente de trabalho, né? E é muito complicado você envolver outras pessoas também. É claro que a gente tem amigos, pessoas queridas no ambiente de trabalho, mas levar isso para um processo judicial, nem todo mundo está disposto, né? Exato. De ficar Ser vulnerável. Porque a gente sabe que, infelizmente, você acaba ficando marcado ali naquela empresa, né?
Às vezes, dependendo do que está acontecendo, né, é uma insistência de que essa pessoa está sendo ofendida, fazer uma reclamação formal para a empresa também vai ter responsabilidade sobre algumas coisas que estão acontecendo. É aquilo que a gente conversou, eu tenho caminhos que podem me auxiliar antes da burocracia, que podem até resolver, às vezes, mais do que o processo lá na frente, porque quando o processo tiver o resultado, às vezes a pessoa já não está mais sentindo aquilo, e ela vai passar por toda aquela dor. Na empresa, por exemplo, fazer uma reclamação formal na empresa, a empresa tem responsabilidade. Hoje em dia, né? Exatamente. Muitas empresas têm esse setor que fica de olho nesses comportamentos ruins, né? E geralmente, quando acontece, por exemplo, algo de um certo abuso, mas de uma parte da diretoria, por exemplo, o que a pessoa deve fazer em relação a processos, onde ela deve ir? Porque a gente sabe que isso acontece às vezes, né? O abuso moral, por exemplo. O que ela deve fazer? Ela pode contratar um advogado especialista ali na área, né? E se ela não fizer esse processo durante a contratação dela de trabalho, que também às vezes é delicado, né? Porque ela está no trabalho dela, ela tem medo de represálias, ela pode também fazer quando ela sair, a depender do período que isso ocorreu, ela pode fazer quando ela sair, incluir isso lá como... Ela pode até receber dano moral, a depender do que ocorreu, desde que ela tenha provas de que tudo aquilo aconteceu. A dificuldade aqui talvez vai ser provar, a depender do ambiente de trabalho, a depender de em que situação isso está ocorrendo, se tem gravação, se tem filmagem, se tem testemunha. A questão a base fica na prova mesmo, para qualquer ofensa, né? Tanto no trabalho como fora do trabalho. A gente tem aqui também alguns exemplos que eu acho que é legal a gente compartilhar com o pessoal de casa, que diz da convivência entre vizinhos, que é hoje em dia algo muito complicado. As pessoas estão totalmente sem paciência mais uma vez, e eu quero que a diretora coloque pra gente poder ler aqui e você comentar. Vamos lá. Olha, posso processar por isso, né? A câmera do meu vizinho está apontada para dentro da minha casa. E aí, vale processo? Olha só, não necessariamente o fato um direito não pode invadir o outro. O vizinho tem o direito de colocar a câmera na casa dele e de resguardar a segurança dele, mas ele não pode invadir a intimidade do outro. Então, a situação aqui vai ser a análise dessas imagens para ver se isso está passando do limite em relação ao outro vizinho. E sim, se estiver, cabe processo, cabe indenização. Imagina só que se por acaso a câmera está direcionada para dentro de um quarto ou algo parecido. Com certeza cabe processo e pode processar. Mas tudo de prova também, exatamente, né? Porque às vezes você acha o bom da que a câmera é que eu tá tenho a imagem, né? E aí, passando por um advogado, o advogado vai falar, olha, isso aqui eu acho suficiente. Realmente é uma coisa grave, ele não pode fazer isso. Inclusive, tem pedidos de urgência para bloqueio disso, para que impeça ele de fazer novamente. O judiciário tem medidas que podem, por exemplo, puni-lo com multa diária, desde que ele não filme, não realize mais aquela filmagem, por exemplo. Só que é isso, a depender da situação, às vezes o vizinho está com a câmera na varanda dele e ele tem esse direito, que ele não pode fazer invadir o direito do outro. Temos mais uma perguntinha que a diretora deixou, que ela tá boazinha. Da Luciana. Olá, boa tarde. Eu gostaria de falar sobre a minha situação. Há 2 meses venho sofrendo provocações da minha vizinha e até lixo já jogou na porta da minha casa. Toda vez que eu passo em frente à casa dela, ela faz piadas e provocações. E há uma semana atrás, eu passando com minha filha autista, ela voltou a provocar. Começou uma discussão entre eu e ela e a filha dela, até que as duas me agrediram fisicamente. Minha filha autista presenciou tudo. Fiz o BO, tenho tudo registrado pela câmera de segurança da minha casa. Isso tem como gerar um processo? Gente, que desespero. Coitada dela, imagina só. Na verdade, assim, aqui tem caminho tanto criminalmente como civilmente. E são esferas independentes. Então, é claro que eu recomendo, em regra geral, entender o que aconteceu lá no criminal, o que foi produzido de prova no criminal, para a gente usar no civil. Mas eu não preciso, um não depende do outro. Então, sim, se ela fez o boletim de ocorrência, a depender de como constou lá na delegacia, ela tem que representar. A depender de como constou, não vai ter que representar, o processo vai seguir sozinho, pode demorar um pouquinho, mas ela vai ser notificada, vai ter que levar as provas de que tudo isso aconteceu, e ela também pode fazer isso civilmente. É até importante que faça, porque quando chega num ponto de agressão física, passou de todos os limites. Assim como a violência doméstica, a gente fala muito em sala de aula, a violência é um ciclo. E isso é do ser humano. Então, em qualquer lugar que esse ser humano esteja, essa violência vai aumentando conforme o outro vai permitindo.
barrar aquilo. Se ela não faz nada nesse momento, qual a próxima atitude em relação a isso? Então é importante fazer boletim de ocorrência a cada situação, começar a produzir essa prova para demonstrar o que ela está passando, entendeu? Para impor limite, né? Impor a os impunidade limites. também fortalece as pessoas Exatamente. que querem fazer algo ruim para outra, né? Exatamente. Doutora, seja sempre bem-vinda, foi maravilhosa. Eu agradeço, eu adorei, foi super legal. Eu cheguei um pouco intimidada após a Liz, né? Você viu? Eu fiquei chocada, Será a gente tava conversando com ela ali alcançar fora. o nível dela, né? Eu falei assim, meu Deus, e se chegar lá eles pedirem pra gente fazer um teste lá com a Liz? Mas deu tudo certo, já fui seguir a Liz que eu fiquei apaixonada. Boa. Muito obrigada pelo convite, doutora, eu adorei. foi incrível. Obrigada, gente. Obrigada, volte sempre. Olha só, os dados da doutora estão todos aí na tela. E se você tem mais perguntas, faz o seguinte, manda que a gente vai separar e ela volta pra gente responder mais. Porque Combinado. isso sempre vai ter. Combinado? Combinado, tá bom. Um beijo pra você. Beijo, doutora.